Olá, boa noite. Agora são 21h02. Eu sou Irineu Guarnier Filho e está começando o Ponto de Conexão ao vivo aqui na Rede RS. Hoje vamos falar sobre meio ambiente e saneamento, assuntos que serão discutidos no 14º Fórum Internacional do Meio Ambiente, que acontece amanhã, dia 20 de março, e sábado, dia 21, aqui em Porto Alegre. O Brasil urbano se vê hoje diante de um desafio silencioso, mas profundamente estrutural: o saneamento básico e a gestão de resíduos. Um problema que não aparece apenas nas estatísticas. Ele está nos rios contaminados, no mau cheiro das cidades, nas doenças que persistem e no custo cada vez mais alto da água tratada. Em um cenário de crescimento desordenado, especialmente em regiões sensíveis como o litoral, a pergunta que se impõe é clara: até onde podemos crescer sem comprometer o nosso próprio futuro? É nesse contexto que a Associação Rio-Grandense de Imprensa promove a 14ª edição do Fórum Internacional do Meio Ambiente 2026, reunindo especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade para discutir os impactos diretos da falta de saneamento na saúde, no meio ambiente e na qualidade de vida. Inspirado também pelo legado do ambientalista José Lutzenberger, o encontro propõe repensar caminhos, valorizar soluções sustentáveis e colocar o tema no centro da agenda pública e da comunicação. Afinal, discutir saneamento é, no fundo, discutir saúde, dignidade e o futuro das próximas gerações. O Ponto de Conexão começa agora. Para falar sobre este assunto, estão comigo aqui no estúdio da Rede RS, ao vivo, Paulo Robinson Samuel, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio Grande do Sul. Presidente, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, nosso anfitrião, Irineu. Gostaria também de cumprimentar, e aí vou começar pelas mulheres, a Cirlei, presidente da ARI, o Nunes, e o nosso colega aí, a Filomena. Então, a satisfação para nós da AB estar podendo participar desse importante programa Ponto de Conexão. Muito bem, também está conosco, então, como já mencionou aqui o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, está aqui conosco também o Antônio Filomena, que é doutor em Ecologia e representante da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Filomena, boa noite, um prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, e é um prazer estar aqui porque é uma chance imensa de discutir algo que não podemos mais deixar passar, não. Muito bem. Também está conosco a Cirlei Souza, que é coordenadora operacional do Centro de Educação Ambiental da Vila Pinto. Boa noite. É Cirlei ou Cirlei? É Cirlei. Cirlei. Então vamos fazer a correção aqui. Cirlei Souza. Boa noite, Cirlei. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Já de saída, te parabenizo aí pelo trabalho de vocês aí, que a gente acompanha e sabe que ele é muito importante. Eu que agradeço, né, por estar aqui, né, para a gente discutir uma coisa que não dá mais para adiar, né? Porque o meio ambiente a gente tem que pensar todo dia, toda hora, né? Porque é uma coisa que as pessoas às vezes eles não dão muita importância, né? Mas a gente já passou pela enchente e a gente sabe. Aprendemos, né? Aprendemos com muita dor e muito sofrimento. Continuar também melhorando, né? E atinge a todos, claro, sim, de maneiras diferentes, sim, atinge claro, mais uns, menos ou outros, mas atinge a todos, direta ou indiretamente. Completa a nossa bancada aqui, a nossa mesa desta noite, José Nunes, presidente da ARI, Associação Rio-Grandense de Imprensa. Boa noite, presidente, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui essa noite. Boa noite, Irineu, os demais integrantes da bancada. Para a Associação Rio-Grandense de Imprensa estar aqui no Ponto de Conexão na véspera do nosso fórum, 14º Fórum Internacional do Meio Ambiente, é uma satisfação muito grande porque a gente vai falar muito sobre essa questão que não pode ser deixada de lado, ela tem que ser cada vez mais discutida e a imprensa, eu acho que é o melhor canal para que se chegue na sociedade aquelas discussões que são extremamente importantes, que muitas vezes passam ao largo
inclusive do poder público. Presidente, eu já vou começar com o senhor perguntando o seguinte. Muita gente pode perguntar, mas a Associação Rio-Grandense de Imprensa é uma associação de jornalistas, né? Ela tem um papel importante na história aqui da comunicação do Rio Grande do Sul, do Brasil, sempre defendendo liberdade de expressão, sempre lutando contra a censura, enfim, teve todas essas lutas e continua com essas bandeiras. Por que a ARI adotou como bandeira também a questão do meio ambiente? Hoje, olhando ali o retrospecto dos encontros que vocês fizeram, dos congressos que vocês fizeram, eu vi lá que em 2004 vocês já falavam da questão das águas, né? Que a Cirlei mencionou agora aqui, a enchente. Quer dizer, vocês estavam bem antecipados, foram precursores nessa questão. Mas por que exatamente a ARI adotou como bandeira a questão da sustentabilidade? Então, como eu bem falei, né, a questão da imprensa ela é fundamental nas questões que tratam não só a questão ambiental, a questão de segurança e tudo mais. Lá em 2003, 2004, a diretoria da ARI entendeu que seria o momento de a gente chamar a atenção para esse tema. Um tema que muitas vezes era deixado de lado, inclusive nos veículos de comunicação. Eu até me recordo que eu acredito que até naquela época se tinha mais espaço, inclusive na mídia, os temas ambientais do que hoje. Então a gente entendia que era o momento de se falar sobre a questão ambiental e iniciou com o Fórum das Águas. Passou-se os anos, enfim, e foi se reformulando o pensamento e a gente acabou trazendo o tema ambiental como um todo, não apenas a questão das águas. E nós entendemos que a ARI, naquele momento, estava muito certa para trazer esse assunto, e eu digo que ao longo do tempo, desde que eu assumi na Associação Rio-Grandense de Imprensa em 2021, eu digo que é o quarto pilar da nossa defesa, porque como você bem fala, a ARI é uma entidade que defende a questão da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, a democracia, mas para mim hoje já está incutido na própria diretoria como um todo, no próprio Conselho Deliberativo da Associação, que o quarto pilar que a gente está defendendo, fazendo essa defesa que é extremamente importante, é a questão ambiental, porque se não é a questão ambiental, nós podemos esquecer todas as outras questões se nós não defendermos a questão do meio ambiente. Então, aos poucos, a gente vem chamando a atenção dos veículos de comunicação para que retomem essa questão que é extremamente importante para toda a sociedade, que é a questão ambiental. Disso depende a nossa sobrevivência. Com certeza, com certeza. Como falou a Cirlei anteriormente, a gente viveu na carne há pouco tempo atrás. Então, cada vez mais é extremamente importante a gente se preocupar com as questões ambientais para o bem da sociedade brasileira e da sociedade mundial. Exatamente. E eu acho que o presidente Nunes lembra com muita propriedade aí essa questão. Parece que esse assunto já teve realmente mais espaço na mídia. Eu me lembro lá nos anos 80, 90, com o Lutzenberger em plena atividade. Eu mesmo entrevistei o Lutzenberger 2 vezes, tive a honra de gravar 2 depoimentos com ele. E esse tema, e ele era uma figura que estava sempre na mídia, esse tema estava sempre em discussão. Depois parece que perdeu um pouco de espaço e agora está sendo retomado em função de tudo isso que nós temos visto aí que está acontecendo com o clima. Mas dentro desse universo todo que nós vamos discutir hoje aqui, a questão dos resíduos, para onde vão os resíduos que a nossa sociedade de consumo produz todo dia, que são montanhas, toneladas de lixo. O que fazer com isso? Para onde vai isso? Isso tudo é lixo, não tem valor? Os recicladores sabem que não, que o lixo tem valor, que ele pode ser reciclado, pode ser reaproveitado e a gente não precisa retirar mais matéria-prima da natureza. E é isso que fazem as cooperativas de recicladores, né? Cirlei, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho desse trabalho, da importância da reciclagem e do reaproveitamento dos resíduos. Aqui em Porto Alegre, hoje, a gente ainda está naquele patamar de estar recebendo muito resíduo misturado, né? E isso é uma coisa assim que falta em Porto Alegre, educação ambiental. Vem lata, vidro, papel, orgânico. O que eles colocam? Rejeito com papel higiênico com material reciclável. Então, assim, o que acontece? E tem também os materiais que eles mandam
Por exemplo, a logística reversa é uma coisa que a gente bate na tecla toda hora. Vamos falar mais depois no programa sobre logística reversa. Eles fazem um tipo de material que não tem comercialização. Sim. E daí mandam pra gente, mas isso não é culpa do catador. E nem culpa das pessoas que produzem o lixo no dia a dia. Claro. Então é culpa das empresas que eles não colocam material sustentável. As próprias embalagens poderiam ser feitas de um material que fosse reciclável. Hoje mesmo a gente estava olhando, tem 2 embalagens, uma é PAD de alta densidade, que é o branco, leitoso que eles chamam, que é um material bem bom. Um plástico? Sim, um plástico ele é bem caro também. Ele é um produto que para os catadores ele é muito bom. Só que eles têm o mesmo iogurte numa garrafa de PET, que é PET leite, que chamam, que vai diretamente para o aterro sanitário. Essa não é reciclável. Então é uma coisa assim, ó. E nós, em 2000, eu acho que foi em 2000 por ali, a gente era os melhores. A gente tinha uma coleta seletiva maravilhosa. Quer dizer que regredimos bastante, sabe? E eu sempre falo que o lixo tinha que ser a primeira coisa a ser pensada em qualquer política pública. Claro. Por quê? Porque aquilo ali a gente está destruindo todos os dias. Esses aterros sanitários, e a gente vê esses aterros sanitários aí na volta abarrotado de coisa, crescendo cada vez mais. Sim, e os plásticos eles levam muito tempo para se decompor, entendeu? Séculos, né? É uma coisa assustadora o que a gente vê. E a cada dia o material ele está com um valor muito baixo. Então o valor do salário dos catadores está muito pequeno. Pois é. Porque a gente não consegue vender materiais que vão para a cadeia de reciclagem, mas eles não têm comercialização. A indústria prefere trabalhar com material em primeira mão. Exatamente. Então, é uma coisa que a gente luta todos os dias, né? Para melhorar, né? Porque, assim, os catadores, eles não querem, assim, ganhar horrores de dinheiro, mas eles querem ser reconhecidos justa, né? com dignidade, justa, sabe? Né? Porque a gente trabalha muito, sabe? A gente trabalha muito mesmo. Para melhorar algumas coisas, para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. E tudo pode ser reciclado, Cirlei? Quase tudo? Tudo o que tiver, por exemplo, assim, tudo pode ser reciclável. Mas o que acontece? A gente ainda está esperando que as empresas coloquem materiais sustentáveis para nós. Sim. Porque se, por exemplo, assim, eu trocasse a embalagem de um iogurte, um exemplo das garrafas, deixasse do mesmo jeito da outra, por que uma empresa faz e a outra não? Pois é. Então essa é uma pergunta que a gente sempre deixa no ar. Por que a tua empresa coloca um material que é reciclável e a outra empresa que faz o mesmo produto coloca um que vai diretamente para o aterro sanitário? Provavelmente o reciclável seja um pouquinho mais caro e aí prefere optar para aumentar a margem de lucro. Mas depois nós vamos falar mais sobre isso, tá, Cirlei? Eu acho que a gente quer conhecer melhor também o trabalho de vocês. Filomena, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural é muito conhecida, tem uma longa história, foi precursora também nessa discussão, nesse debate no Brasil, né? E hoje, como é que vocês veem isso, Antônio? Vocês acham que também estamos parados, regredimos, avançamos? Onde avançamos, onde regredimos? É uma pergunta difícil de responder, porque a realidade é inevitável. A Agapan cresceu muito. Hoje em dia tem até uma entrada de jovens. Tem uma nova geração vindo aí assumir porque essa bandeira. O último dado que se tem, já há algum tempo atrás, do IBGE, é que 6% dos brasileiros se interessam pela questão ambiental. 6%. Então, já passou um pouquinho desse último dado do IBGE. Mas é algo que, quando eu entrava em aula, dei aula de ecologia minha vida inteira, até dentro da universidade dá para ver quem é que se preocupa com a questão dos resíduos, né? Se preocupa com, eu posso até dizer, o pico dos radialistas e repórteres foi na ECO 92. Após a ECO 92, quase todos os jornais colocaram para a rua todos os repórteres ambientalistas. Então, realmente, ficou um vácuo de não se ter tanta reportagens e aquelas coisas que tinha nos 80 e 90, aquilo era... me criei ali, né? Gostava de ler jornal, tinha
Aí vários profissionais acabaram se especializando no assunto. Né? Ela recebe um problema ambiental por semana, mas problema ambiental grave, de novidade, porque é problema ambiental. Existe em ecologia um termo meio difícil, mas dá para entender, é o desacoplamento. Desacoplamento é o seguinte, vou dar um exemplo bem clássico. Tivemos aquele caso da inundação. Ficou assim. A sociedade vai começar a se desligar disso aí e daqui a um tempo o que a gente espera que tenha se aprendido, que a gente espera que o governo recebeu aquela dinheirame para fazer e fez para... Qual é o caso, por que inundou, isso aí com o tempo, porque vai vir outras questões, vai vir outro tipo, e a GAPAN convive com isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, cada vez que a gente se reúne, olha, Montenegro, então não sei o quê, olha, vamos pegar um dessa semana que está estourando aí, Praia do Barco tem um rio de esgoto saindo no mar, olha né? só. E assim é. Então, a GAPAN faz um trabalho imenso, porque não para, é todo dia. Eu sei porque eu tenho as conexões e todo dia, professor Filomena, podia me enviar relativo ao que ela fala, turma de Santa Catarina, como é que a gente pode fazer para reciclar? Lá estou eu, vou lá. Aí quando eu estou ali, olha, entrou aqui, tem mineração de novo lá no Rio Camaquã. E aí vai Rio Camaquã, olha, as abelhas estão morrendo. E alguns desses problemas são antigos, né, professor? São problemas que se discutiu nos anos 80. Eu sou um professor aposentado. Eu estou trabalhando mais agora como ambientalista do que eu trabalhava antes, porque aumentou. E a GAPAN não é a única, diga-se, né? Sim. É bem claro, mas é uma que recebe um volume de resoluções para resolver e ter que apresentar para a mídia, ter que as reuniões internas é bem complicado. Sim, bom, a gente conhece o trabalho da GAPAN de muitos anos, acompanha. Eu queria também fazer para completar essa primeira rodada aqui, depois a gente abre para uma conversa mais solta aqui. Eu queria ouvir também o Paulo Robinson, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, sobre essa questão. Quando a gente fala em meio ambiente, saneamento básico e tal, que é fundamental para a saúde, dignidade e tantas outras questões relevantes, muitas vezes falam, mas isso está ligado ao crescimento desordenado, é a multiplicação, é o crescimento das cidades de forma desordenada, as favelas, os morros. Mas a gente vê hoje isso acontecendo na periferia e também em áreas ditas nobres, né? Como, por exemplo, o nosso litoral norte ali tem seríssimos problemas, né? Condomínios, prédios que são construídos, cidades que vão se multiplicando, principalmente depois da pandemia, muita gente foi morar lá, enfim, os prédios se multiplicaram, o setor imobiliário cresceu de forma exponencial, né? E a gente vê hoje muitos problemas, principalmente no litoral, né, Paulo? Bom, um pouquinho da ABS. A ABS é uma associação de profissionais. Engenheiros. Não são só específicos de engenheiros. Nós temos nossos quadros, né, todas as profissões são bem-vindas. Que bom, ABS, interessante. Né? Então, no dia 15 de junho vai completar 60 anos. Nós estamos na presidência da seção Rio Grande do Sul. E a nossa atuação é mais na área de saneamento e, né, na área ambiental também. Nós trabalhamos bastante com os recursos hídricos, resíduos sólidos. No saneamento, quando eu falo saneamento, são os 4 eixos, né? Água, esgoto, resíduo e drenagem. Então nós temos 4 grandes eixos na área de mobilização social. Um que é o Dia Interamericano da Água, que nós comemoramos já há 33 anos. Esse ano nós estamos completando 33 anos do Dia Interamericano da Água. É diferente do Dia Mundial da Água. O Dia Mundial da Água é no domingo, dia 22. A
a Organização Pan-Americana da Saúde, juntamente com a IDIS, Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental, em 92 assinou um acordo para trazer o tema da água, né, mobilizar, né, a América sobre o tema da água. E nós, né, esse dia é o dia 6 de outubro, ou o primeiro sábado de outubro. Então nós da ABS, nós compramos essa ideia da ABS, como eu me refiro à ABS Rio Grande do Sul, tanto é que nós somos referência na América Latina na mobilização social de trazer sobre o Dia Interamericano. Sim. Então, no Dia Mundial, nós estamos lançando o Dia Interamericano, né, com dois eventos. Um evento, uma canoagem, que vai sair, e já os convido, aqui de Cachoeirinha, e nós vamos navegar no Rio Gravataí, de Cachoeirinha até a foz do Rio Gravataí, para ver realmente o grande problema, o grande impacto que tem nos recursos hídricos em função do não saneamento. Sim. Não saneamento, eu me refiro na falta de esgoto, nos resíduos chegando aos mananciais por falta de coleta, por descarte irregular. E também nós temos uma parceria que nós fizemos, Filomena, eu sei que tu é da FURG, com a professora Luciana, se não me engano, lá em Dom Feliciano. Então lá também será feito uma caicada, eu acho que é o nome, né? O pessoal recolhendo um material, de dentro do riacho, aquele que passa em São Leopoldo, em Dom Feliciano. Esse evento é 8 horas da manhã, então às 5 da manhã eu tenho que sair, porque eu fui escalado para ir a São Lourenço. Então são questões que a gente traz, né, para a sociedade, e eu sempre digo, né, não para salvar o meio ambiente, o Filomeno, o Nunes, porque é para salvar a nossa, né, nós, os humanos. Porque o planeta, independente Sim. de nós, ele vai continuar milhares e milhares de anos. Eu acho que é importante fazer essa distinção. Então, eu acho que isso, nós temos que olhar para nós, aqueles pelo menos que estão no topo da cadeia. E segundo alguns estudos que a gente acompanha, né, a próxima a ser extinto geralmente quem está no topo da cadeia. Eu acho que é importante, doutor Paulo, fazer essa distinção quando a gente fala, né, em proteger o meio ambiente e tal. Não. A Terra já existia antes de nós chegarmos aqui e vai continuar existindo depois da nossa partida, né, da espécie humana como um todo. Mas o que a gente quer é exatamente isso, prolongar, né, a nossa existência sobre a Terra, né? E para isso é preciso ter essa consciência. Eu vi, doutor Paulo, esses dias um número, agora não vou conseguir me recordar de cabeça, mas é impressionante, fiquei chocado, o número de lares brasileiros, de residências, moradias, enfim, que não tem conexão com rede de esgoto, com saneamento básico. 90 milhões. 90 milhões, é impressionante. Nós temos, assim, e aqui eu quase quero metade trazer um ponto para o debate, e a Cirlei, né? Cirlei. Desculpa, eu acho que eu chamei de Shirley lá no início. Mas assim, nós temos uma câmara temática na ABS Nacional e na nossa câmara técnica aqui no Rio Grande do Sul, de resíduos sólidos. Isso nos preocupa, porque a gente teve acompanhando o CIRSOL em Brasília o ano passado, onde se reuniu inúmeros mulheres catadoras, né? E eu acho que isso tem que ser reforçado. Catador é uma profissão e ela deve ser respeitada. E a gente tem, né? Não custa. Não custa, não é juntar, se a gente não juntar, nós estamos fazendo um grande serviço para aquele material que chega lá no pessoal das unidades de triagem. Não é juntar, deixa separado. Uhum. Essa mistura é que esses acaba números, atrapalhando o trabalho a geração desses resíduos no Brasil são 84 mil toneladas por ano. Tá? E assim a gente tem na época do diretor, que era do DMLU, Darcy Campani, tinha uma
um livrinho lá que eles faziam uma analogia de um elefante. Um elefante tem 4 toneladas. A gente não imagina o volume que é 84 mil. Um elefante, 4 toneladas, 84 mil, né? Os nossos... Façam essa conta. Esse volume... 1.000 elefantes. Né, é o volume que a gente... aqui no DMLU, aqui em Porto Alegre, produzimos os números, 1.200 toneladas, algo assim. 4 toneladas dá 300 elefantes. 300 elefantes, se nós não fizermos coleta seletiva, eles vão daqui de Porto Alegre até Minas do Leão. Imaginem, né, os caminhões que estão levando. Qual é o impacto de combustível? Exatamente. Né? Acidentes. Então, é esse sistema. Agora, a questão dos resíduos, e o Filomena colocou muito bem, são 90 milhões de pessoas que não têm acesso ao esgotamento. É quase metade da população brasileira, né? São 62%. Mais da metade. Só que desse 62, 39 milhões estão na área rural. E o que diz hoje, fala a universalização do saneamento? Se detém na área urbana. E esse pessoal da área rural, como é que fica? Sim. Eu queria te fazer uma provocação, Paulo, no sentido dessa questão que tu fala do saneamento, e como é que fica o marco regulatório? Não vai ser atingido. Na situação que está hoje o Brasil, é impossível. A gente só vai dar uma palhinha, Nunes, aqui aqueles que quiserem, né, amanhã estão lá 9 horas lá na Câmara de Vereadores. Hoje né? É só um aperitivo. É só um aperitivo. Não, nós vamos discutir, nós vamos fazer uma análise, né, do que era a Lei 11.445 de 2007 e do que ela foi transformada. Eu vou botar uma lenha aqui, posso? Claro. Nenhuma data que foi feita nunca foi conseguida chegar. Quer dizer que... É justamente isso aí. E aí, como é que foi a lei 11.445? Ela foi debatida, ela foi trabalhada com a sociedade. Nós tivemos conferências nacional das cidades. Né? O povo foi discutir a lei. A outra, em 2020, né, onde ela foi feita... com a classe política, então, e a gente que vem, né, que sabe, que conhece o saneamento, sabe que quem fez essa lei não sabe nem aonde se liga uma fossa d'água, uma fossa de esgoto. Então, não vamos, com certeza não vamos, tá? Pode vir, hoje são... Para universalizar o saneamento, conforme alguns números, né, chega em 90 bilhões. Vocês imaginem, tá? E aí é bom pôr um pouquinho a pensar, tudo isso de obra no Brasil. Nós temos capacidade para fazer projeto, temos capacidade para executar empresas para fazer, temos empresas suficientes para fazer. Então, às vezes é bom a gente pensar e refletir sobre os números e sobre essas demandas. Tinha uma máxima anteriormente, há tempos atrás, não tempos atrás também, de que os próprios políticos usavam muito isso, que enterrar cano não dá voto. Isso. Essa máxima sempre se falou, né? Aí prefere construir uma estátua, um pórtico na cidade. E eu digo o seguinte, se eles tivessem enterrado o cano, na época que eles falavam essas asneiras, se tivesse enterrado mais cano, nós não estaríamos colhendo tantos problemas como estamos colhendo hoje, né? Não. Agora, se nós temos aí 90 milhões de residências sem conexão com rede de esgoto, isso significa aí que nós vamos ter, que nós temos um déficit gigantesco para recuperar, e como disse o presidente da ABES, é quase impossível fazer isso em pouco tempo, mas e as novas construções, presidente, que estão sendo feitos, os loteamentos, os condomínios, que são inaugurados toda hora aí no litoral, principalmente no litoral norte do Rio Grande do Sul, já não deveriam partir de um projeto inicial para não ir aumentando esse déficit aí? Muitas vezes... são licenciados, recebem autorização para construir? Isso depende dos órgãos ambientais, né? Então... O órgão ambiental, tanto estadual quanto a prefeitura, tem que dar licença para onde está a rede, se tem a rede passando e fazer as ligações. Sim. Agora, se não tem a rede, tem que fazer o empreendedor fazer todo o sistema de esgotamento e até do tratamento, né? Então, depois...
aí passa-se para o operador. Um sistema, por exemplo, de contrapartidas, como a gente vê aí, por exemplo, vai construir um shopping em Porto Alegre, o shopping tem que construir uma rua, uma avenida, uma praça, um parque, alguma coisa, tem que retribuir para a comunidade com alguma coisa. E isso seria o mínimo, né? Retribuir com a rede de esgoto para aquela comunidade, para aquele local, né? Mas as diretrizes dadas pelo órgão, vamos supor, Porto Alegre, fazer um zoom aqui. Porto Alegre tem uma demanda, né, vai fazer um empreendimento, passa-se vamos dizer, aqui no DEMAI, ele pede uma diretriz, o DEMAI dá uma diretriz, o que ele tem que fazer, né? Se tem rede separador absoluto, tem que fazer as ligações, se não tem que trazer. Então, agora, mais na periferia, onde não existe rede de esgoto, aí se tem que fazer um tratamento individual, né, fazer todo não se pode jogar nos mananciais diretamente. Joga no arroio, no rio, no mar. Não, isso né? não. Exatamente. E aí, bom, vamos para a gente não perder esse gancho aí da questão do saneamento, que ela é muito importante e é um dos focos aqui do nosso primeiro bloco do programa. Que doenças estão associadas a esse problema? Quais são as principais doenças que nós temos hoje no Brasil que estão relacionadas com questão de saneamento? Eu acho que aqui não temos nenhum médico, né? Não, mas a gente nós temos, sabe que os problemas estão aí, né? Temos a dengue, isso reflete. Dengue. Porque o mosquito se multiplica. Tá, não só pelo esgoto, mas tu tem, né, resíduos que estão depositados em qualquer lugar, né, se junta água dentro, então tem a questão da dengue, tem as questões da diarreia, né, então uma série de hepatite, uma série de... E até, né, e hoje eu estava lendo no Correio do Povo, né, um surto que tem de sarampo. Sarampo é viral, tá? Mas também ele pega por contato com a mão. Sim. Se eu não tenho água, né, nós temos lá em torno de 62 milhões não tem água regular na sua residência. Água tratada. O que é pior ainda. Né? E essas pessoas pegam aonde a água? Todo mundo precisa de água para viver. Ou na periferia, onde não chega a rede regular, é feito, se puxam, né, da rede até onde a rede existente, ou carro-pipa, ou pega Ou pega direto do rio, do arroio, né, às vezes. E aí a água, com certeza, bom, aí nós temos uma infinidade de doenças, então, enfim, mortalidade infantil, uma série de problemas associados a isso, né? Isso, em cima disso tem que botar a modificação climática. Sim, né? com certeza. A área do Filomena que é importante isso. Vai trazendo novidades. Ontem eu estava vendo, desculpa, ontem hoje, o número de escorpiões. Olha só. Né? E nenhum jornal falou que isso é ligado à mudança climática. Porque os organismos são assim, eu vou até aqui porque daqui para diante é frio. Aí quando eles começam a ver, olha, não está tão frio, está para indo. E aí tem as novidades, tá? Sim. A turma que faz em São Paulo, num pequeno município, eles estão achando 600 escorpiões por noite. Olha só. 600. Quando falou 600, eu pensei que era por semana, por mês, por noite. Eles têm uma lanterna especial, azul, e eles saem catando. E tem um vídeo do nenê num está associado ao chiqueirinho. Aquecimento, professor? Perdão? Está associado ao aquecimento. Ao aquecimento também, que eles estão invadindo áreas, primeiro por desmatamento e por segundo, antes era frio, agora é calor. Eles estão... Tem um vídeo de um nenê no chiqueirinho brincando, um nenê de 8 meses, o escorpião entrou pela... Eu estou até arrepiado. Entrou pela tubulação elétrica, saiu no ventilador e foi até a haste. E caiu. Por sorte, caiu isso aqui fora do bercinho, né, da criança. Então é uma invasão de vírus e bactérias, é dificílimo, porque tem toda hora novidade. Os mosquitos. Eu até, particularmente, perdão se eu estou fazendo alguma injustiça, eu acho que os médicos tinham que aparecer mais nessa situação, na mídia. Falar mais. Porque é uma questão de saúde pública, né? Nós temos que encarar isso como uma questão grave, né? Mas quando começou a Covid, eu brincava com meus alunos, e brinco até hoje, coisa básica, lavar as mãos, minha gente.
Lembra no início? O que tinha que se fazer? Não. Lavar as mãos. Água e sabão. Então né? se ensinava a lavar as mãos, tem que ser por cima. Não. Aí a coisa foi ficando mais difícil, aí começou, olha, tem que passar o pé que boa, seja que não pode sair para a rua, foi apertando. Mas o básico até hoje, que é uma coisa medieval, lavar as mãos. Está ligado não só a quantidade de água, como a qualidade da. Não adianta ter quantidade, ter um rio. 5 anos atrás, dos 10 rios mais poluídos do Brasil, 4 eram nossos, do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Dos 10 piores. Olha que tem lá em São Paulo aquelas coisas. Pois lá. Tietê. Eu tenho. Quais são os rios aqui, professor? Eu tenho um quadro na minha cabeça que eu fui esperar um amigo em São Paulo e a mulher dele é indiana. Aí nós pegamos o táxi, porque a gente foi tomar chimarrão, ele é gaúcho, eu levei chimarrão e tudo, e ela passou no Tietê e disse assim, pior que o Ganges. Eu não sabia onde ia me enfiar, que o Ganges, olha, aquilo é rústico, né? Ela olhou o Tietê e disse, pior que o Ganges. Mas, isso é difícil, né? Levando em conta, nós temos 2 aqui do lado, né? O Gravataí e o Rio dos Sinos, né? Hoje são os... E quais são outros, professor? O outro é o Caí. O Caí. E está faltando mais um pouco, eu lembro aqui pertinho. Só que eu gostaria, isso aí, a gente pega os dados e nós vamos, eu fui presidente do comitê do Gravataí, e aí a gente pega o rio e acha, eu sempre coloco que o trecho que é poluído e é considerado pela Agência Nacional de Águas, né, considera o rio todo, mas o rio que é poluído, que é a parte que é de Gravataí até a Foz. Sim. Na lei 10.350, lá dos recursos hídricos, os rios são classificados em classe 0, 1, 2, 3 a 0 é melhor, onde não teria nenhuma influência da humana. Tem peixe, tem tudo. Então é dado, né, os comitês de bacia, onde são formados lá diferentes segmentos da sociedade, define a classe do rio que se quer, e aí se vai, né, através de um plano de bacia, tudo você vai buscar aonde se quer chegar. E ali, aqui eu sempre digo que a parte do Gravataí é classe 4, porque só tem até 4, né? Então, se não fosse... Mas nós temos até Gravataí, da Foz até Gravataí é classe 2, onde, né, tem uma série de condicionantes que são muito melhores do que... Eu perguntei para o professor Filomeno exatamente por isso, para a gente ter uma noção. E não, por acaso, todos esses rios estão aqui na região metropolitana de Porto Alegre, próximo da área de maior densidade populacional e também das indústrias. Agora são 21 horas e 40 minutos, 9h40. A gente vai fazer um breve intervalo. Em seguida, nós voltamos ainda falando mais sobre saúde saúde, sim, também, e meio ambiente e também saneamento. Fique com a gente, já voltamos. Estamos de volta com o ponto de conexão aqui na Rede RS, hoje falando sobre meio ambiente e saneamento, temas que serão discutidos no 14º Fórum Internacional do Meio Ambiente, que acontece a partir de amanhã é sábado. Falando sobre o assunto, estão comigo aqui no estúdio esta noite, no ponto de conexão, Paulo Robinson Samuel, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio Grande do Sul, o Antônio Filomena, que é doutor em Ecologia e representante da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a Cirlei Souza, que é coordenadora operacional do Centro de Educação Ambiental da Vila Pinto, em Porto Alegre, e José Nunes, presidente da ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, que promove o evento de amanhã, o evento sobre o qual estamos falando aqui, que trata de questões ligadas ao saneamento, meio ambiente e também saúde, tudo que está relacionado com isso, como, por exemplo, o reaproveitamento de resíduos. Aqui no intervalo, a gente conversava sobre isso.
professor Filomeno nos contava, né, que foi ajudar a desobstruir um rio, Rio Gravataí. No Rio Gravataí. E encontrou de tudo lá no rio, uma represa de lixo. De lixo. O que tinha lá, professor? Olha, as coisas que mais me chamaram a atenção eram partes de carro. Peças de carro. Não, Pedaços de carro. De lataria. Lataria. Tênis é um absurdo. Nossa. E se a gente for em estação de tratamento, eu acho que é uma boa aula de educação ambiental ir numa estação de tratamento. Porque ali, logo na chegada, tu pode ver o que sai de dentro das casas da pessoa pelo esgoto. Tem uma camada primeiro de tampinhas, depois tem uma segunda camada de sementes, depois tem camada de cabelo, depois tem camada... E aí vai. E tudo aquilo antes tem que ser retirado. Eu sempre tive uma turma da URGS, eu dei aula na URGS também, no mestrado em Educação Ambiental, e eu fazia uma excursão ao litoral. Então nós fazíamos um modelo, que é um resumo do mar, um modelo das dunas, um modelo das lagoas ali de Tramandaí, um modelo do banhado, e depois eu levava eles no lixão de Tramandaí. Todos eles ficavam mudos. Chegamos a achar 2 vezes embrião humano no lixão. Jogado. Nossa, é chocante. Então eu dizia, vocês viram o que é a natureza? O oceano, a duna, lagoa, banhado, não precisa ninguém fazer nada, aquilo funciona. E aqui está o ser humano, na sua crua verdade. Que entra ali e bagunça tudo. Parte disso que o professor falou, que se encontra aí hoje, que a gente encontra e vê toda hora isso aí nos arroios, nos riachos, poderia ser reciclada, mas aí está contaminada e não pode, né, Cirlei? E o que mais aparece lá, Cirlei? Conta um pouco pra gente, você estava contando aqui no intervalo, o que aparece lá na seleção, na esteira de vocês? O que aparece é, por exemplo, assim, ó, seria reciclável se tivesse PET, papel, tudo separado. Separado. Só que as pessoas colocam papel higiênico, lixo de banheiro, colocam comida junto com a embalagem. E às vezes tem um papel branco que eles enrolam o pó de café. Daí tu vai abrir, tá cheio de pó de café. Vai abrir o outro. O papel seria reciclável, aí não pode ser reciclado. Pode ser. E daí contamina todos os materiais. E daí acaba indo tudo pro rejeito. E vai para onde? Aterro sanitário. Vai pro aterro. Esse material que o professor viu no rio, esses pedaços de carro, de pedra, nem isso pode ser aproveitado? Não pode, já porque ele é contaminado, né? Porque ele já está num lugar ali que é lodo, né? Então aquilo ali já não tem... Bom, a gente viu isso na enchente, né? Logo depois que a água baixou, e toda a gente percorria ali, principalmente o 4º Distrito, Canoas, ali a Matias Velho, enfim, a gente via aquelas montanhas de rejeitos, e ali não se pôde aproveitar nada, né? Não pôde se aproveitar nada mesmo, então... Toneladas, né, de rejeitos, né? Mas é o que eu falo sempre, assim, se tivesse a coleta seletiva certinho, que ela fosse passar lá e pegar, o que precisa, assim? Precisa fazer políticas públicas, tanto para fazer educação ambiental na casa das pessoas, entendeu? Porque a gente recicla tudo que vocês possam imaginar. Se vocês forem lá, fezes de cachorro, entendeu? Sabe, então... Pois é. Nós somos os últimos a ser pensado, né? Isso sempre eu falo. Animais mortos, sim, parece. Os catadores tinham que ser as primeiras pessoas a ser pensado. Porque é eles que fazem, né? Vão na cadeia da reciclagem, a pessoa que descarta esse produto não está levando em conta que lá na ponta tem uma pessoa. Sim, tem a pessoa, tem umas mãos que reciclam. Separar mãos humanas. Inclusive, vão trabalhar nisso. Uma questão de política... As pessoas podem achar radical, mas nós tínhamos que terminar, inclusive, com os aterros sanitários. Sim. Isso pode visitar aterro sanitário, eles não vão deixar, mas tu cavar, tu vai achar qualquer coisa lá que não tem nada a ver com aterro sanitário. Porque se tem aterro sanitário, não estou falando nem em lixão, que em muito lugar tem, né? Mas vou ficar aqui. Se tem aterro sanitário, é porque tem uma condição de jogar coisas lá. E quando tu tem condição de jogar coisas lá, não vai funcionar. Eu pergunto por que países outros dão exemplo. Mas vocês sabem, né, que Porto Alegre vendeu a concessão do lixo, né? Sim. Política público-privada, né? Então, agora que vai começar. Porque tirar a tua responsabilidade das tuas costas é muito bom. Essa empresa, ela vai assumir por 30 anos. O recolhimento... Tudo. A reciclagem a reciclagem, destinação final. Eles deram 5 anos
os catadores se organizar para poder entrar no programa. O que acontece? Daí teve uma lei lá dentro da PPP que a gente conseguiu mudar. Que é uma lei lá dentro, que a gente conseguiu para dar mais um tempo. Porque, na verdade, o centro de triagem da Vila Pinto, ele é organizado. A gente tem licença ambiental, a gente tem tudo. Tem outros também que tem, mas tem alguns ainda que estão ainda caminhando para fazer essas coisas. Então, é complicado para nós. Porque agora a gente sabe que a gente antes era dono do nosso negócio. Agora a gente está nas mãos de alguém, né? Então, é bem complicado. Mas, vamos ver, né? Se vai melhorar ou vai piorar. Isso aí a gente vai ver daqui mais um tempo. E hoje, o trabalho de catadores em Porto Alegre é todo ele feito por cooperativados? Ou tem empresas particulares trabalhando com isso também? Tem também, tem as startups, né, que tem algumas, né, que em Porto Alegre, que teve algumas dessas startups que pessoas foram nas unidades de triagem, aprenderam e daí montaram seu próprio negócio, entendeu? Sim. Então, só que o que acontece? Essas pessoas que trabalham nessas startups, que fazem também um tipo de reciclagem que é diferente da nossa, que eles trabalham com compostagem, com outras coisas. De orgânico. De orgânico. Então, assim, o que acontece? Os catadores, assim, agora que eles estão para estudar, para fazer, eu sempre digo, tem que estudar. Eu tenho uma faculdade, estou fazendo a segunda. Tem que conhecer, né? Sabe, eu estou fazendo a segunda faculdade. Então, eu fiz gestão ambiental e estou fazendo sociologia. Então, por quê? Porque eu quero sentar nas mesas, assim, saber discutir as leis, assim, conhecer, porque o olhar da sociedade para o catador, ele é diferente. Eu acho, assim, muito diferente. Por quê? Porque quando tu tá com um monte de pessoas que tem... Eu sempre falo, diploma é só uma consequência. Porque as vivências a gente tem. Tem trabalho lá que a gente sabe fazer muito bem. Podia ser engenheiro se a gente quisesse, entendeu? Claro. Não desfazendo, sabe? Mas eu acho que os catadores, eles têm que ter oportunidade. Sabe? Então, quando saiu agora tem um novo galpão, não sei se vocês viram lá dos papeleiros, que tá tudo lindo e maravilhoso, que as pessoas estão tudo lá, sabe? E eu sou uma pessoa muito crítica, sabe? Por que tu dá um curso pro catador de garçom, ou de auxiliar de limpeza, gente? Isso é um desrespeito. As pessoas têm que terminar o ensino médio, têm que fazer faculdade. Porque a gente pode ser quem nos quiser. Claro. Mas aí tu botar uma coisa de fazer um curso desses para as pessoas... Como se dissesse, olha, larga disso aqui e vai fazer alguma coisa... Tem que incentivar supostamente melhor, né? Gente, eu estou fazendo sociologia por um motivo. Porque eu quero dar aula. Quero dar aula para as pessoas que não estudam. Você já é professora, você já está dando aula aqui para nós. Não estudaram, sabe, no tempo deles. Professora assim, você já é, sabe, está dando uma aula. Mas eu só preciso do diploma. Sim. Que é uma consequência só. Porque então, o conhecimento você já tem, a aula mas já está isso, sabe? Aqui. Eu acho que tem que ter um olhar diferenciado para nós, porque a gente somos pessoas. Claro. A gente somos pessoas. Presidente Nunes, vamos falar um pouquinho sobre o congresso de amanhã, o encontro de amanhã, vamos falar dos convidados, quem vem aí, é um encontro internacional, né? Sim, um encontro internacional, a gente está trazendo aí na abertura do fórum, já tem uma participação de uma professora da Universidade de Rocha, no Uruguai, a Carla Kluck, que juntamente com Paulo Samuel vão estar na mesa de abertura. Na tarde nós teremos um painel que eu acho que é extremamente importante, daí converso diretamente com o Filomena, que é essa homenagem para o Lutzenberg. Sim. Que está fazendo o Lutzenberg está na nossa pauta, que nós vamos falar sobre ele. O centenário, então, desse homem aí que é extremamente importante para o Rio Grande do Sul, Brasil, para o mundo, enfim. Olha. E eu tenho a satisfação de ser hoje, eu na verdade sou natural de imagens do Lutz. Eu sou natural de Vacaria, mas resido há alguns anos em São Leopoldo, que é terra de um outro grande ambientalista, né, que é o Henrique Hesler, e aqui em Porto Alegre, então, tem o nascimento do Lutzenberg. Duas pessoas extremamente fundamentais para essa questão. E eu lembrava que agora, no dia 16, foi o Dia Nacional de Conscientização
sobre a questão da mudança climática, né? E na terça-feira, em São Leopoldo, a gente enfrentou mais uma vez a questão das enchentes. Por quê? Falta de conscientização da população. Então, o que a gente... Isso que foi só uma chuva? Só uma chuva rápida, mas que as pessoas continuam... A gente teve a enchente de 24 e as pessoas continuam com o mesmo pensamento de antes de 24. Continuam enchendo os arroios de lixo. Que não aprendemos nada. Não aprende-se nada. Então, esse fórum vem para isso, né, Irineu? A gente tentar fazer... Não vamos mudar o mundo, porque o jornalista, quando ele se forma, quando ele vai buscar a formação, a proposta dele é mudar o mundo, né? Sim. Mas o mundo é tão grande que a gente tenta fazer pelo menos alguma coisinha para tentar chamar atenção. E é isso que o Fórum Internacional do Meio Ambiente faz, né? Tentar chamar a atenção das pessoas para as questões que estão ocorrendo. Eu digo que esse ano, para mim, na gestão da Associação Rio-Grandense de Imprensa, a gente praticamente está fechando um ciclo de discussões, né? Que a gente iniciou lá em 2022, que a gente trabalhou as questões das causas climáticas, causas e mudanças e consequências das mudanças climáticas. Em 23, a gente trabalhou o tema da questão da segurança alimentar e meio ambiente. Em 24, a gente trabalhou as questões das águas e energias renováveis. E em 25 foi a questão do bioma Pampa. E na verdade, todas essas discussões elas estão interligadas entre si. Claro. E daí a gente chega agora, na minha despedida como presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa, que deixa o cargo agora no meio do ano, a gente fecha com essa questão de discutir a questão do saneamento e resíduos. Por que isso tudo? Porque isso diz respeito àquilo que a gente está falando no primeiro bloco, a questão da saúde pública. E cada vez mais as pessoas têm que pensar que se não fizerem a reciclagem que a Cirlei está comentando com a gente aqui, a gente vai enfrentar problemas como a gente enfrentou na terça-feira aqui do lado do São Leopoldo. Novamente com enchente, e isso não é um problema que tivemos a enchente 41, agora 24. Se as pessoas não se tomarem consciência, não tiverem essa educação ambiental, começando na escola, mas nós também temos que ter esse discernimento, não vai ser 20, 30 anos que vão ocorrer novas enchentes, Sim. Vai ser a cada 2 anos, 5 anos. E temos que estar preparados, né? Porque agora nós vamos ter esses fenômenos climáticos extremos, eles vão se repetir com mais frequência e eles podem ser agravados por isso, né? Esse lixo que não é recolhido, esses resíduos que não são reciclados, que estão por aí, vem uma chuva, leva tudo para dentro do arroio, leva para os bueiros, entope, e a gente tem visto isso aí acontecer o tempo todo nas grandes cidades. Mas nós estamos falando aqui de meio ambiente, de sustentabilidade, e hoje Porto Alegre ganhou 2 novos marcos que unem arte, sustentabilidade e transformação urbana. Um mural artístico e uma microfloresta, isso mesmo. Foram entregues nesta quinta-feira no bairro Praia de Belas, durante a programação da 10ª edição da Virada Sustentável. As atividades são uma parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A Virada Sustentável é o maior festival sobre sustentabilidade da América Latina e tem como proposta sensibilizar a sociedade para as grandes questões socioambientais, a partir de uma abordagem propositiva e da discussão de soluções possíveis para as comunidades. Em sua 10ª edição na capital gaúcha, ela trouxe à cidade um mural em grafite e uma microfloresta. A Virada tem essa característica, né, de comunicar um tema da maior relevância para a sociedade, que é o tema da sustentabilidade, a defesa da plataforma 2030, da plataforma dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma plataforma da ONU, através de uma linguagem lúdica, artística, né? Como nós vimos aqui, podemos testemunhar esses murais aqui no prédio do Fórum Central de Porto Alegre, que ao mesmo tempo que humanizam uma instituição que tem um lado duro, que é o lado da justiça, um lado pesado, né? Elas também conseguem fazer com que essa mensagem da sustentabilidade chegue a mais pessoas, sem ser doutrinário, né? De uma forma leve, né? De uma forma artística, e esse é uma característica do festival. O mural em grafite, composto por 2 painéis de mais de 40 metros de comprimento, foi pintado na fachada do Foro Central 1.
A obra, assinada pelo artista Tio Trampo, retrata a fauna e a flora gaúcha, transformando a paisagem urbana e chamando a atenção para a preservação da biodiversidade. Eu tenho um jardim maravilhoso, eu observo ele diariamente, então eu acabo me debruçando numa pesquisa bem familiar. Então, o sabiá-laranjeira, o periquito está pela cidade inteira. Então, quando veio esse tema para eu abordar, caiu como uma luva, assim, porque eu já venho fazendo essas pesquisas, né, de desenho envolvendo a natureza. E eu acho de extrema importância, porque as pessoas ficam o tempo todo olhando, na maioria das vezes, para o celular e prestam atenção no que está em volta da gente. Então, um mural desses vai instigando as pessoas, vai provocando também. Por hora passa, não entende, vai passando, vai assimilando e vai incorporando, né, um pouco dessa arte. A microfloresta urbana foi plantada em um espaço de 100 metros quadrados em frente ao Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente. Essa muda ao meu lado é um araçá, espécie nativa da Mata Atlântica. Ela é uma das 300 plantas que compõem esse espaço. A ideia é que, com o tempo, a área se transforme em uma microfloresta densa, capaz de melhorar a qualidade do ar, o clima e trazer vida para a cidade. Tem vários benefícios por local, como serve como bacia de amortecimento das águas da chuva para não virar enchentes, também serve para atrair muita biodiversidade, pássaros, insetos, animais em geral, e fora o calor também, né, com essas ilhas de calor normal nos centros urbanos, que com a microfloresta faz com que tenha uma sensação mais agradável aqui de menos calor para todos nós. As atividades foram desenvolvidas pela Virada Sustentável em parceria com o TJRS. Essa região da cidade foi exatamente a que foi muito atingida e ficou durante muito tempo abaixo de água, o nosso prédio do tribunal, os dois prédios do foro. Então, justamente nessa área, a natureza, representada pelas microflorestas, o painel de cultura, que tem elementos também da natureza, e representa exatamente um símbolo de resistência importante em uma área que foi tão afetada por essa tragédia climática. Representando a equipe da Rede RS, eu plantei a muda de araçá, que vai crescer junto com as outras árvores, trazendo mais sustentabilidade para Porto Alegre. Olha aí que beleza, está lá a mudinha da Rede RS crescendo também para contribuir aí com esse esforço. É excelente a iniciativa aí do TJRS. Aí a gente vê, né, como esse assunto vai ganhando também espaço, apesar de nossos avanços e retrocessos, enfim, nós temos hoje jornalistas envolvidos com essa questão, agora também os magistrados, né, os juízes, os engenheiros, professores, enfim, vai ganhando espaço na sociedade. Mas eu não posso perder um gancho aqui da conversa anterior que nós falávamos aqui sobre o Lutzenberg, e mostramos ali algumas imagens dele, inclusive naquele, como é que chama, Nunes, aquele sítio que ele tem lá, Gaia. que ele criou, Gaia, né? O espaço Gaia, aquele que ele criou, que é um negócio sensacional, me lembro, estive lá, conheci na época. Eu acho que assim, o Lutzenberg é uma figura que ainda inspira muita gente, professor Filomena, ou nós precisamos trazê-lo de volta, reavivar a sua lembrança, a sua memória? Temos aí a imagem dele. É sempre bom trazer memória, mas é uma pessoa que ele está para sempre, né? Né? Para sempre. Para quem viveu naquela época, mais perto. As novas gerações têm informações, sabem que ele foi Lutzenberg. Sabem, porque inclusive a HPAM... Magda Renner, todo esse pessoal. Toca muito nisso sempre, né? Então tem... é uma coisa assim que... mesmo viajando no exterior, muita gente me perguntava, né? Então, é uma pessoa que... Não que não precise ser relembrado, mas é uma pessoa de um calibre que foge da... E a história dele, a história de vida dele, toda é incrível. Realmente, as novas gerações têm que procurar se informar. Hoje está fácil ali, dá uma googlada ali, procura saber mais quem está nos assistindo, o pessoal mais jovem, geração Z, enfim, que chegou depois da partida do Lutzenberg, mas vai poder se informar e ver um pouco, pesquisar um pouco sobre a história dele, porque o trabalho dele, as ideias dele estavam décadas à frente do que a gente está discutindo hoje. O Lutz já falava lá nos anos
80, 40 anos atrás. Nós falamos bastante aqui, Silei, na questão da... bastante não, falamos de passagem aqui na questão da logística reversa. Vamos explicar um pouquinho o que é a logística reversa e por que ela ainda é tão pouco praticada. Para quem não sabe, eu vou explicar bem assim, a logística reversa é assim, eu tenho uma empresa, eu faço uma embalagem para colocar no mercado. Sim. Aí eu vou lá, vou escolher a embalagem, vou botar essa embalagem no mercado. Aí acaba que essa embalagem vai para nós, para reciclagem. Chegando lá, a gente olha o selo. Isso aqui é reciclável. Mas esse aqui a gente não compra. O comprador nosso não compra. Então, o que acontece? A logística reversa é uma coisa que não acontece. Em várias empresas não acontece. Lamentavelmente. Assim, é muito fácil tu botar um selo da reciclagem e mandar para os catadores que se virem lá. E para onde que vai aquele material? Sim. Para aterro. Sim. Entendeu? Então, assim, o pessoal ainda descarta, né? Pilhas, sim, baterias. Tudo isso vai para reciclagem. E as empresas é uma coisa que a gente está sempre fazendo. As marcas, a gente fala marcas. Entendeu? Porque aqui, por exemplo, assim, tem várias marcas famosas que tu olha ali o material, ele é rejeito. Só que uma empresa menor que ela coloca o mesmo negócio no mercado e é reciclável. Sim, sim. Então, e o fabricante teria que se responsabilizar por recuperar esse produto. Vamos pegar um exemplo, sem citar nomes, né? Mas vamos pegar um exemplo aqui. Fabricante de celular, enfim, a bateria do celular, o celular tem que ser reciclado. O fabricante deveria buscar esse aparelho depois que ele sai de uso. Sim, isso seria o correto. E dar a destinação correta. Sim, porque não adianta eu botar isso aqui no mercado, coloco o selinho da reciclagem, isso aqui não é reciclado. Deixa esse é problema do catador, esquece. Exatamente. Então, a gente está sempre falando sobre isso, sobre logística reversa. Por quê? Porque se viesse um material bom para nós, assim, que fosse reciclável, o nosso valor de salário aumentaria também. Claro. O catador não está ganhando nem um salário mínimo. Sim. Porque, olha só, a gente tem uns 15 materiais, 15, exatamente, que ele não tem comercialização. Por exemplo? As bandejas PET, sabe aquelas bandejas de botar bolo, coisa assim? Sim. E tem outro material similar àquele ali. Se a empresa daquela bandeja ali dissesse, não, vou botar esse daqui, aquele ali é reciclável, esse não é. Eles botam o mesmo produto dentro de uma embalagem, uma é reciclável e a outra não é. Puxa. Só que é muito volume, né? Sim. É um volume. Por exemplo, é um container que a gente manda, vai direto para Minas do Leão, com aquele caminhão grandão ali. Ali vai tudo que tu possa imaginar. Aí chega lá, eles enterram aquilo ali. Não era para existir aterro sanitário. Contamina toda a terra, o lençol freático. Tudo. Então, assim, é uma coisa que é absurda, né? É muito absurdo isso. A gente agora, a gente está fazendo os conteúdos sobre isso. E a gente está chamando a população. Gente, marca aí, eles vão lá e marcam. Exato. Para ajudar a se ler, eu acho que tem um exemplo bem simples que tem. Tu tem a garrafa de água mineral, né? Uma garrafa PET, transparente. E tem aquela que é bonitinha, que é azul ou é vermelha. Né? A Silei pode, né, falar mais. Então, aquela que é bonitinha, né, não presta, porque ela não tem comércio para reciclar, né, Silei? Então, e aí, no momento, então, quando a população tem que saber, aquele não é reciclado. Sim. A branca a transparente aquela vermelha não tem valor econômico. É tanto volume que precisa, né, para o comprador vir aqui comprar, que não, né, o pessoal não tem aonde estocar, então a gente vê geralmente nos hotéis por aí, tu abre lá o frigobar, tem uma vermelha e uma azul. Eu costumo chamar lá o gerente, não compra mais isso aqui, porque isso não tem... as pessoas precisam saber essas questões também. E o próprio consumidor, né, vê na gôndola do supermercado, é tão bonitinha. Acha bonitinha, redondinha, toda cheia, né, de forma,
Mas não é, não vai não tirar tem, o trabalho com do certeza. catador, do reciclador. O salgadinho, gente, o salgadinho, aquele material do salgadinho, aqueles que todo mundo ama. Ele parece um Salgadinho, papel não vou dizer o nome da marca. metálico, né? Mas eu acho que a gente deve começar agora Não, mas nos meus vídeos eu peço para as pessoas falar. Tem que ser. Aquele material não é reciclável. Não isso tem o que fazer com aquilo. É um horror aquilo ali. Sabe, um horror aquilo ali. Isso ele vai de é uma bomba. Não é reciclável e faz mal para a saúde. Eu tenho um vídeo que eu falo isso. Ainda faz mal para quem come o salgadinho. Não, eu falo no vídeo, eu fiz um vídeo desse. Eu tenho um teste que eu até gostaria que vocês fizessem esses testes. Onde eu vou, eu olho lata do lixo. Então eu vou te dizer uma coisa, sem dar nomes, mas tranquilo. Shopping nenhum faz separação. Não faz mesmo? Aeroporto nenhum. Não faz também? Não faz. Eu sou chato, né? Sim. Eu vou no aeroporto, a pessoa pediu aqui, abriu, aqui é uma caixinha de papelão, aqui é o copinho plástico e deixou o resto. Vem a menina e faz assim. Vocês viram na praça de alimentação? Isso. Hospital não faz separação. Nem hospital. Nem hospital. Então é muito fácil, é só tu observar. Entrou no shopping, olha ali, o cara tá comendo. Botou aqui, tudo junto, liquidou tudo. Agora, olha só, vocês sabem que a gente tem um projeto novo lá na Bom Jesus, que é o Recicla Bondia. O que é o Recicla Bondia? O Recicla Bondia a gente fez com... A gente não tem... Para vocês terem noção, a gente tem um galpão de 30 anos lá e não tem coleta seletiva na rua do galpão. Olha só. Para vocês terem uma ideia. Então, o que a gente fez com o pessoal da URGS? A gente fez um projeto onde a gente vai nas casas das pessoas, conversa com eles, para eles separar o material e levar para nós. Onde a gente faz a gravimetria desse material. Sim. O que acontece? A gente está assim, com 300 famílias. A motinho vai... A gente tem uma motinho, vai lá na casa das pessoas, leva o saco, a pessoa separa o material. Quero que vocês vejam o material que vem da casa das pessoas. Maravilhoso. Sabe, só material bom. Enquanto a coleta seletiva, só lixo. Irineu, eu queria fazer aproveitando... Vou lhe pedir para fazer o seu comentário, Paulo, depois do intervalo. Bom, nós vamos ter que fazer agora um intervalo. 22h12, vamos para mais um intervalo. Em seguida a gente volta com mais um bloco aqui do Ponto de Conexão, falando hoje de saneamento e sustentabilidade. Fique com a gente, o papo tá bom e vai ficar melhor ainda. Fique com a gente. Às 22h15, estamos de volta com o último bloco do Ponto de Conexão, que hoje fala sobre meio ambiente e saneamento. Assuntos que têm muito a ver com a vida de todos nós, questões relacionadas com a saúde da população, é uma questão de saúde pública, de preservação da vida, do meio ambiente. No final do bloco anterior, eu interrompi aqui o Dr. Paulo Robinson, da ABES, e agora então eu garanto a palavra para ele voltar aqui. Vamos lá, Paulo. Obrigado, Irineu, mas eu não poderia deixar de me manifestar quando apresentou as imagens da virada sustentável e um excelente proposta do Tribunal de Justiça, então cumprimentando, mas e aí o nosso programa aqui, Ponto de Conexão, e aí eu vi uma desconexão entre aquela microfloresta e o Poder Municipal de Porto Alegre, onde se discute ou não se discute o corte de árvores. A gente tem acompanhado na Redenção, as podas que estão sendo realizadas, a própria rua mais bonita do mundo, segundo... que é a Rua Gonçalo de Carvalho, onde empreendimentos que estão pensando lá vai causar problema nessa rua. Então, são desconexões entre os poderes, o Poder Judiciário, que pensa numa microfloresta, que sofreu diretamente lá com as enchentes. Sim.
e o Poder Municipal de Porto Alegre que aprova projetos que com certeza vão causar bastante estrago naquela rua, segundo os especialistas aí e é tão na área bonita, né? Aquilo que a Cirlei falava aqui no intervalo, né? Falta educação ambiental, né, Cirlei, para a população de um modo geral, né? E para as autoridades também. Sim, a gente já foi, né? A gente já foi referência, né, em coleta seletiva Porto Alegre, né? A gente sabe, todos aqui eu acho que sabem disso, né? E hoje em dia a gente não é referência em nada. Porque 6% que a gente recicla. 6%, gente. Isso seria de 1.200 toneladas, 72. Até os 6% da população que se preocupa com o meio ambiente, que no início é isso, né? Sim. É verdade. É como tem uma conexão, conexão aí, né? Entre esses fatos. Mas isso é muito sério, sabe? Eu acho que eles deviam pensar nessa parte, sabe? A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode melhorar. Podemos mudar o nosso mundo, a nossa volta aqui, né? Eu acho que falta leis, se ler para isso. Hoje eu estava escutando um programa pela manhã num comentarista numa das rádios aqui de Porto Alegre, e ele comentava o seguinte, que foi aprovada uma lei, eu não cheguei a me ater para o assunto, porque hoje eu estava na correria para fazer os finalmente do fórum, mas ele comentou que foi aprovada no Congresso Nacional uma lei sobre a questão do tamanho dos morangos. Que o morango tinha que ser padronizado para venda no mercado. Ai, gente. Daí eu fico me perguntando, quanto que vale essa questão do tamanho do morango para ser vendido no mercado? Não é mais importante fazer uma lei para que façam realmente que essas empresas sejam responsabilizadas por essa questão dos resíduos, da política reversa? Sim. Isso não tem. Sabe por que não melhora? Porque eles não multam. Se multassem essas empresas, eles iam, opa, estão mexendo na grana. Porque é sempre assim. Quem tem muito dinheiro, se tu mexer no bolso dela, ela vai... Mas daí eles não tomam atitude nenhuma, né? Então continua do jeito que está. E daí eu faço um alerta, né? Nós estamos em ano eleitoral e eu acho que a população tem que saber disso. Nós estamos no ano eleitoral e cobrar esses nossos políticos que vão nos representar no Congresso Nacional. Exatamente. Esse é o momento, né, para a gente cobrar e saber quais são os projetos, os planos de governo para quem pretende governar, enfim, saber como vai tratar a questão ambiental. Ela é uma questão hoje tão importante quanto a questão da segurança pública, da saúde pública, da educação, né? A questão ambiental permeia toda a sociedade. A gente falou muito aqui nos resíduos sólidos, né, que podem ser reciclados e tal. E o orgânico, professor Filomena? Os resíduos orgânicos, qual é a melhor destinação para eles? A experiência de outros países, né? Aquela microfloresta ali, se tu olhares ali, era só areião e pedra. Meu olho, quando foram plantar ali, eu olhei na volta, aquilo ali pode ter uma capa de orgânico, ou até de quando faz poda correta, existe uma máquina que pica bem pequenininho e faz uns cavacos, e aquilo a gente protege pelos seguintes fatos. A chuva não pode cair num solo nu, porque degrada o solo. Vocês imaginem o que tem de solo nu aí, né? Aquela árvore que a nossa colega plantou lá pode não crescer. Pode não crescer. Então, uma camada. Outra coisa, o Brasil tem mania de grandeza e nunca quis enfrentar de frente, utilizar os orgânicos para gerar biogás. Porque eu estou pasmo agora que eu vejo no noticiário na TV pelo seguinte, garganteava-se que a gente era produtor de petróleo, não precisaria de ninguém, saiu o programa álcool que ia sair, salvar a pátria, saiu o biodiesel que ia salvar a pátria, e aí temos uma crise e não tem nada disso. Biogás, os energéticos começaram assim, primeiro sólidos. Então era madeira, carvão mineral. Aí evoluiu e foi para os líquidos. Aí veio óleo diesel, gasolina, querosene. Agora no mundo inteiro ele está virando para os gases. Hidrogênio, possivelmente o futuro vai ser hidrogênio. Energia limpa. E biogás.
Temos uma empresa agora em São Leopoldo que vai começar a fazer. Já existem algumas, mas o tamanho do Brasil, por exemplo, grande. O Montenegro, ele pega ovo podre e casca de laranja, mistura. O cara produz biogás assim, ó. Eu fui lá visitar, eu vi um cara entrar assim e disse, não, aqui se tu tiver o teu carro, pode entrar e botar que eu nem cobro. Eu estou falando do biogás, eu não estou falando do gás de petróleo. Sim. Estou falando do gás de... Pode movimentar um carro, pode abastecer o fogão na casa. Fogão, chuveiro, ferro de passar, uma bomba para gerar energia. Sim, sim. O Brasil é rico em matéria orgânica que sobra, que não precisava ir para o lixão. Vocês conhecem, lá no lixão Dois ela Irmãos? É um problema, né? Sim. Dois Irmãos tem isso daí. Eles pegam os resíduos orgânicos, botam e é onde eles fazem o gás, eles fazem a comida. Outra coisa que a gente... uma usina de gás. E a outra coisa que a gente não pode fazer o erro é ser tudo mega. O maior do mundo. Ah, sim. Maior represa do mundo, aí dá um problema lá, metade do Brasil no escuro. Sim. Maior não sei o que do mundo. Biogás ele foi feito para ser pequeno ou médio. Os gigantescos, eu já vi pegar fogo, bombeiro nem chega perto. Ah, sim. Né? Então, nós temos essa coisa de ser tudo. Eu fui à China visitar biogás, porque a China faz biogás de tudo. Aí eu cheguei lá, tem um Ministério do Biogás. Fui encaminhado para o Ministério e o sujeito me perguntou, o que tu veio fazer aqui? Eu vim aprender porque eu quero trabalhar com biogás. E eu sei que vocês têm 8 milhões de biodigestores. Aonde que tu viu isso? Não, numa publicação internacional. Pois é, está enganado. Nós já temos 22 milhões de biodigestores. Olha só. Sobrou matéria orgânica, pode ser para a tua casa, para o teu bairro, para a tua cidade. Tem energia ali garantida, sem tecnologias de chip, de inteligência artificial, nada. É pé no chão, tecnologia, pé no chão, tu consegue. E o bom do pequeno é o seguinte, eu já passei por isso, porque eu já fiz biodigestor. Tá? Tu ensina o dono, nunca mais te preocupa. Sim. Nós temos bons exemplos ali naquela região de oeste de Santa Catarina, ali, né? Frango, que tem frango suínos ali, Chapecó, Xanxerê, Então eles fazem isso, utilizam para produção do biogás. Eu visitei em Taiwan, eles tiram hidrogênio do esgoto. Olha só. Eles são muito... Vai pegar esgoto, vai ter uma bactéria que vai gerar hidrogênio, que é o único que a gente pode dizer que nunca vai faltar, porque onde tem água, tu separa, tem hidrogênio. Aí ele não queria nem me mostrar, porque eu fui, mas ele não queria mostrar, óbvio. Aí ele me fez uma pergunta assim, nós estamos com um problema aqui de misturar gases. Eu digo, olha, no Brasil a gente mistura até coisa pior, que é gasolina com álcool. Tu me consegue mandar esse esqueminha? Mando. Abre o laboratório e deixa o professor ver a nossa produção de hidrogênio. A gente olhava assim, as bolhas de hidrogênio saindo do esgoto. Aqui o que a gente faz com o esgoto? Amanhã eu vou falar lá na firma, né, lá na região norte, o que está se fazendo com o esgoto? Quer jogar no rio. Ou seja, o rio que vai tratar e a empresa que não vai tratar, que vai jogar ali, não quer gastar dinheiro. Ainda bem que não vai ser só eu para criticar, né, lá, então vai ter mais gente. Então tá ótimo. Não, mas é bom, a gente tem que falar essas coisas, né? Até porque quando a gente fala de lixo, né, a gente está vendo aqui pelos exemplos que vocês trouxeram, né, que há uma riqueza aí que está sendo jogada fora, né? Nós com uma população tão carente, com tanta gente precisando de trabalho, precisando de renda, precisando de atividade profissional, e a gente jogando essa fortuna, jogando esse tesouro fora, né? Porque é lixo, tem aquele estigma, né? Aquela as pessoas ainda têm o preconceito ainda, eles não... Tem algumas pessoas que olham diferente, né? Muito bem, mas amanhã o seminário, e eu vou agora pedir para o presidente José Nunes, presidente da ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, mais uma vez, deixar aqui o convite e falar um pouquinho mais sobre esse evento que é da maior importância. Esse evento é importante para ajudar, para que a população possa também
ter acesso e conscientizar. A entrada, como é que é lá, presidente? O acesso vai ser transmitido pela internet? O pessoal pode acompanhar de casa? Como é que vai ser? Então, amanhã, então, a partir das 9h15, estaremos fazendo a abertura oficial do nosso 14º Fórum Internacional do Meio Ambiente. Onde é? Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Vereadores. Teremos transmissão, é claro, mas a gente quer que o pessoal vá lá presencialmente para ouvir a Cirlei um pouco mais no sábado pela manhã, juntamente com a doutora Ana Maria Moreira Marquesan, que é do Ministério Público, a Aline Barreto, que é do SEMAI de São Leopoldo, o Joelso Gonçalves, enfim, todos os nossos painelistas que estarão na sexta e no sábado pela manhã. Entrada gratuita, e a gente espera um bom público para a gente ter um pouquinho mais de conscientização sobre a questão ambiental, propriamente da questão do saneamento e do tratamento dos resíduos. Bom, todos aqui vão fazer amanhã palestras lá? Todos são painelistas? Todos são painelistas. Bom, vocês tiveram aqui uma pequena amostra do que a gente vai ter lá amanhã no encontro da Câmara de Vereadores. Vocês viram aí que o pessoal conhece, domina o assunto e tem muito a nos ensinar. Eu quero muito agradecer a participação do Paulo, do Antônio, da Cirlei e do José Nunes, nossos colegas jornalistas que estiveram aqui conosco. Agradecer também a Dani Salé, a Daniela Salé, nossa colega, pela sugestão aqui da pauta do assunto. Dani, ótimo, foi um ótimo programa, acho que aprendemos muito sobre esse assunto que é da maior importância. Parabéns pelo teu trabalho aí também. Continuem fazendo esse trabalho porque ele é muito importante para todos nós. O programa vai chegando ao final, mas antes eu ainda tenho um recado. Nós teremos mais novidades aqui na Rede RS. Daqui a pouco, a partir da meia-noite, vamos estar em HD no canal 511 da Claro Net. A gente falou aqui no início da semana que iríamos ter muitas novidades esta semana e vamos anunciando aos poucos as novidades. Ontem mudou o horário, passamos aí para as 9 da noite e a partir agora da meia-noite estamos então no canal 511 da Claro Net com alcance muito maior, um alcance estadual aí, podendo chegar a todo o Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos pela audiência, uma ótima noite e até amanhã.